Olá, gente que sente, sejam todos bem-vindos à sua rádio. Esse é o podcast Gente que Sente. E nós, aqui nesse podcast, falamos sobre pessoas, sobre histórias de superação e crescimento e sobre as estratégias que essas pessoas utilizaram durante a vida para fazerem uma vida melhor e mais feliz. E hoje estamos aqui com Fernanda Carvalho, professora de Educação Física e triatleta. Tudo bem, Fernanda? Tudo bom? Como vai? Eu tô ótimo, e você? Tudo ótimo. Quero, agradecer super pelo convite. Estou super feliz de estar aqui e poder falar um pouco sobre esporte, sobre saúde, sobre a minha vida, enfim, que são os desdobramentos aí. Muita coisa para dividir com a gente, Tem né? bastante. Tem isso. A história da Fernanda é uma história muito rica e vocês vão conhecer um pouco aqui. Inclusive, muitas coisas que ela aprendeu, eu acho que a gente pode utilizar em diversas áreas da nossa vida. Fernanda, então vamos começar lá do início, lá da época que você subia em árvore, lá da época que você brincava de carrinho de rolimã, jogava futebol na rua, pulava do muro, pulava de casa. Eu tive uma infância muito ativa, né? Eu cresci no interior e, bom, a porta de casa era onde aconteciam todas as brincadeiras. De que cidade você é mesmo? Itapaci. Eu cresci em Itapaci. Nasci em Anápolis e fui para Itapaci, onde meus pais moravam. E morei até os 13 anos, ou seja, eu tive uma infância no interior, super ativa, super livre. Ralando o joelho. Total. Eu não sei como eu sou inteira, porque eu nunca quebrei nada. Mas assim, os ralados... Na época que o metiolate ardia. Exatamente. A gente arrancava a tampa do dedão assim e sangrava. Então é essa época aí, que foi criando já muita resistência e resiliência, viu? Muito da sua verve aí de triatleta vem dessa época. Vem. Muito. Com certeza vem disso aí, sim. Pois é, Fernanda. Uma menina do interior que gostava de jogar, de brincar com os meninos. De brincar com os meninos, basicamente. Assim, de todas as brincadeiras, a única outra menina que tinha era uma menina que morava em frente à minha casa, que ela também tinha mais ou menos o mesmo perfil, assim. De estar sempre brincando, jogando, mas era um pouco raro, né? Eu aprendi a expressão tomboy, né? Nos States fala tomboy e eu me identifico total com isso. Eu sou a menina moleque, né? Sempre fui. Vamos jogar bola? Vamos brincar de bete? Vamos fazer tal coisa, vamos pular da árvore? Vamos! Então, ali no meio da molecada, sempre me senti bem, na verdade, brincando e jogando. E você vem de uma família de 5, né? De 4. Nós somos 4 filhos, eu sou a mais nova, então era aquela que a mãe assim, os 4 foram... Os 3 já foram bem, essa aí tá bem também. A rua cria. Se quebrar também já tem mais 3. Entendeu? Vai dar tudo certo. Mas com 2 irmãos, homens, você brincava com eles? Um homem. Não, nossa diferença de idade são 5 anos, então, enquanto criança, a diferença acaba sendo muito grande, né? Então, não brincava com ele, mas brincava com toda a molecada que tinha ali na rua. E me conta, porque no interior, geralmente tem essa coisa de preconceito, né? Não tinha nada. Não sei se é porque foi há muitos anos atrás, né? Ou se tinha, eu nunca soube, nunca senti, nunca dei bola, nunca trouxe isso para mim. Né? Sempre fui muito eu. Os meninos aceitavam as meninas jogando com vocês. Eu era a última a ser escolhida, mas tudo bem. Grandona também, né, Fernanda? Tudo bem, vamos embora. Então, Fernanda, desde essa época você é apaixonada, aficionada em esporte, em atividade física. Sempre, qualquer coisa. Tive um campeonato. E no interior, assim, ainda mais eu tenho 43 anos, então a gente fala assim, naquela época realmente chegava muito pouco, então o campeonato que tinha era ali promovido, muita coisa muito pequena, e se tinha natação eu estava na natação, se tinha vôlei eu estava no vôlei, o que eu conseguia participar, eu participava. Todo tipo de esporte. Sempre gostei muito. E quando veio para Goiânia para estudar, já tinha na tua cabeça que você queria educação física? Já. Eu tive assim, a sorte de visitar o UFG aqui quando eu fazia a 8ª série, com a turma do 3º ano da minha escola do interior que veio visitar o UFG, né, naquela questão de fazer o vestibular, tudo. E eu acabei vindo porque minha mãe era professora da escola e não tinha com quem deixar, então Fernanda vai. E eu conheci a Faculdade de Educação Física, eu falei, daqui 3 anos eu tô aqui dentro. E assim foi. Que massa! Sempre com isso na cabeça. É. Mas, assim, a gente conversou um pouco antes, né?
E você falou que fez 8 anos de educação física sem nunca ter repetido um ano. Como é que é essa história? Gente, eu nunca repeti um ano de faculdade, levei quase 8 anos para fazer. Eu entrei na UFG, assim que eu prestei vestibular, eu era muito nova, eu tinha 16 anos quando eu entrei na faculdade. Então eu fiz 3 anos e eu me mudei, eu fui para os Estados Unidos, ou seja, não terminei a faculdade. Quando eu voltei, eu tinha jubilado da UFG, né? Porque você tem 8 anos para completar. Você tem o dobro do tempo da faculdade. Então eu tinha 8 anos para completar. Só que 7 eu fiquei lá e 3 eu tinha feito. Não tinham sido 10 anos. Então eu cheguei, prestei vestibular novamente. Aí o vestibular da UFG já tinha fechado, né, as inscrições. Eu fiz na Católica, na PUC. Prestei, já entrei na PUC. Assim, eu consegui alguns créditos serem aproveitados, mas não todos. Então, eu fiz mais 3 anos e alguma coisa na PUC. E durante esses 3 anos, as regras de licenciatura e bacharelado mudaram. Antes era licenciatura plena, enfim. Houve uma mudança, uma briga judicial, mas eu fui obrigada a fazer mais um ano fora da PUC e outra faculdade para completar a licenciatura plena. Então, foi um longo caminho que eu tive que percorrer. Mas é sinal que você gostava demais, né? Eu queria formação, apesar, né, já tinham sido tantos anos, eu queria ter essa formação e essa formação acadêmica, por ser uma formação acadêmica, por eu gostar muito da faculdade e ao longo, principalmente depois que eu voltei, assim, eu fui me apaixonando cada vez mais, então eu queria formar, não importava se levasse mais tempo, né? Maravilha, mas você falou que foi para os Estados Unidos. Lá você trabalhava com esporte, não? Não, não trabalhava. Eu fui para passear e fiquei. Então, acabei ficando ilegal, né? Que a gente pode ficar só 6 meses. Acabei ficando ilegal e não trabalhei com esporte. Mas eu fazia todos os cursos que eu poderia sem precisar de documentação, a não ser o passaporte. Sim. Então, assim, eu fiz, por exemplo, eu fiz o curso de resgate da Red Cross, que a gente poderia, né? Então, eu oficialmente já fui da Cruz Vermelha. Eu tenho o curso de formação de resgate da Cruz Vermelha. Eu fiz alguns cursos de Pilates que estavam ali começando a fazer um movimento maior. Então, eu fiz alguns cursos de Pilates, que é mais que eu fiz já tem alguns anos, tem quase 20 anos. Enfim, algumas coisas que eu conseguia fazer, mas eu não trabalhava com isso. Eu nunca deixei de lado, nunca parei de aprender ou estudar sobre educação física, né? Mas eu não trabalhei com isso lá. E aí depois de 7 anos eu voltei com o bebê. Com o bebê, né? Que você acabou de dizer. Exatamente. Então, aí entra nessa parte, né? Nessa parte da tua vida pessoal. Que você voltou de lá com o filho com o bebê, no colo. Quantos anos ele tinha? O Nico tinha 2,5, vamos dizer assim, tinha 2,5. Já tem 18 anos, ele já está com 18, por isso que eu estou assim, um pouco pensando ainda. Ele tinha 2,5 e eu fui mãe solteira, né? Então voltei. Eu tive alguns problemas com o pai dele quando eu voltei, quando eu trouxe a criança. Então ele tomou a criança de mim, ficou 6 meses sem eu ter notícia. Foi um período muito difícil. Já tinha mais ou menos uns 6 meses nós estávamos aqui. Foi assim, dia 3 de janeiro que isso aconteceu, então me lembro bem. A gente chegou em abril, daí em janeiro ele pegou o Nico e sumiu. Foram 6 meses assim. E depois quando nós o encontramos, que foi um processo judicial mesmo, legal, né? Foi com a polícia, tudo. Aí eu ganhei a guarda dele. A guarda dele, então, é minha desde que ele tem aproximadamente 3 anos. E ele nunca mais teve contato com o pai biológico, foi assim. Nunca mais? Não, mas teve outro pai. E tua cabeça, Fernanda, nesse tempo todo, assim, dessa luta, dessa ausência? Assim, é muito estranho, né? É muito estranho que, apesar de ser um absurdo o que acontecia, acho que Deus colocava no meu coração uma tranquilidade muito grande que mal físico, o pai dele não faria a ele, sabe? Eu tinha uma, vamos dizer, certa tranquilidade com relação a isso.
não sei, acho que Papai do Céu mesmo colocava no meu coração, não, mal físico ele não vai fazer. Mas a gente nunca sabe dos rastros psicológicos, emocionais, né, e todas as mudanças que isso viria a causar, tanto na criança quanto em mim, né, que teve todo esse processo. Então, uma fase muito difícil. E o pós também, né, a readaptação e tudo. Então foi uma barra pesada, né? Que nós enfrentamos. E continuamos enfrentando, porque, né, porque a gente não sabe tudo que isso trouxe nos anos, né? Mas é interessante você falar que o Nico, ele fez terapia, né? Ele fez terapia aqui no Instituto. Aqui no Instituto Suassuna. Ele teve alta. E assim, o que aconteceu? Ele era muito novo quando tudo aconteceu. Então eu peguei... Ele tinha 3 anos e 1 mês. Então eu quis deixar uma readaptação natural. Quando ele começou a terapia, eu acho que ele já tinha ali por volta de 5 ou 6. Então, e aí depois ele teve alta. Ele fez certo tempo ali, ainda criança, e depois ele teve alta. Mas é um momento que eu quero que ele volte, porque ele já está com 18 anos, é uma outra fase, fazendo faculdade, entrou na faculdade, graças a Deus, federal, gente, meu filho, ótimo. Parabéns para ele e para você. Obrigada. Ele merece. Ele é muito bom em matemática, então ele merece. Pois é, um filho que é ótimo em matemática e uma mãe... péssima. Graças a Deus não precisei ensinar nada. Mãe, como faz? Não, nunca. A Fernanda fala que como é? Professor de educação física conta até 10. Não, vai me matar. Vai me matar. Tô brincando. Não, eu nunca fui boa em matemática. Assim, o que acontece? Eu precisei aprender matemática porque eu sempre gostei muito de física. Sim. Então a física sempre me atraiu. Os fenômenos, né? Os fenômenos da física sempre me atraíram muito. Então eu precisei aprender a matemática para eu compreender melhor a física. Não, e tem outra, né? A educação física é totalmente né? baseada exatamente no movimento, as contas. Igual eu sou corredora, eu falo que eu sou corredora, né? A gente tem que fazer conta o tempo inteiro de pace, de distância, de isso, daquilo, enfim. Então a matemática é muito envolvente. A cinética dos exercícios, a mecânica dos exercícios é pura física. Então, na verdade, eu sou muito apaixonada e tudo, né? Conversa ali muito próximo. Então eu precisei aprender a matemática, pelo menos o básico, para aprender os fenômenos da física e interpretar. E não é muito comum alguém da área de exatas ser apaixonado por esporte. Assim, ele é? Ele gosta muito. Assim, eu falo, ele não teve muita oportunidade, porque afinal de contas eu fui mãe solo, então aquelas obrigações de mãe leva, mãe traz, mãe isso, mãe aquilo, eu nunca tive muita possibilidade de fazer isso, né? Fora que você estava aqui sozinha, né? Então assim, tudo era eu tinha que trabalhar, eu ainda estava terminando a minha faculdade, né? Depois que eu voltei, então eu também estava na escola e depois trabalhando, então nunca fui aquela mãe que conseguiu levar e trazer. Mas dentro das possibilidades, ele sempre foi uma criança muito ativa, fazia esporte na escola. Hoje ele ama musculação, ele é um menino alto, ele é um menino forte, faz musculação e voltou a correr. Assim, a gente brinca que a corrida vai e vem na vida dele, mas agora ele vai voltar a correr. Acompanhar a mamãe. Oh, yeah. Vai ter que suar para acompanhar, viu? Agora né? Porque além de triatleta, já participou de Ironman, já participou de grandes eventos esportivos, né? No mundo inteiro, né? Viajei um pouco, assim, sou muito grata ao que a vida me trouxe, as possibilidades, as oportunidades, as pessoas, tudo, por eu poder viajar fazendo o esporte. Então, é muito gratificante isso, mesmo sendo amadora, né? Eu falo aqui, mesmo sendo triatleta amadora, mas o triatlon traz muito isso, porque é um dos poucos esportes que o amador faz as mesmas provas que o profissional. Então isso é muito raro. Você está lado a lado ali com alguém de ponta. Entendeu? Então isso é muito gratificante para todo triatleta, né? A prova que o cara faz é a mesma prova que você faz. É lógico que está assim, anos-luz de distância de tempo. Mas isso todo triatleta acaba sendo muito apaixonado por essa oportunidade. Né? Sim. E é interessante que aqui em Goiânia, pelo menos, né? Tem muita gente que assiste a gente de outros estados, de outros países. Mas aqui em Goiânia a cultura do atletismo parece que
está na fase áurea, né? Isso é excelente, assim. As pessoas não conhecem, mas aqui tem um berço do triatlo muito consistente, né? Há tem muitos o Santiago, anos. que é um atleta muito conhecido Isso. aqui, né? E assim, outros, até assim, ele é profissional, mas assim, antes dele vieram outros que participavam já de provas, mesmo amadores, então é muito interessante. Então, você pode dizer que Goiânia é um dos berços do triatletismo brasileiro? Porque assim, como tudo chegou ali na década de 80, nós temos o pessoal daqui que também começou a fazer triatlon nessa época, na década de 80, quando chegou ao Brasil, vamos dizer assim, atletas que se dedicam até hoje, né? Que estão mais pedalando, ou ainda correm, de vez em quando fazem um triatlon, e isso é muito interessante. Aí depois veio o Santiago, isso fortaleceu ainda mais. Então, e hoje a gente tem grandes nomes do triatlon aqui em Goiânia? No profissional continua sendo, né, o nome dele, tem o Diniz, mas assim, os triatletas amadores se destacaram muito com relação a isso, com essa possibilidade também de estar nos treinos e tudo, né? Inclusive a Fernanda Carvalho, né? Pois é. Que está aí também, né, sempre participando de provas. E você aprendeu muita coisa, né, Fernanda? Com o esporte, né? Muito. Você já falou aqui hoje mesmo na entrevista que passou por alguns momentos onde você teve que ter resistência, né? Resiliência. Teve que passar por situações muito difíceis e manter-se forte, firme. E na verdade, nessa época que aconteceu tudo com meu filho, o esporte assim foi o que eu abracei para ter saúde uma tranquilidade, mental. Saúde mental, exatamente também. Então assim, tanto ocupar o meu tempo quanto a minha cabeça, o meu coração. Então eu me dediquei muito a essa época, assim, ao esporte, justamente não como fuga, mas justamente para também não ficar somente pensando no que estava acontecendo, né? Entendeu? Então o esporte foi uma válvula de escape muito. O que você falou é muito importante, porque até a própria OMS, né, ela indica. Existem patologias, né? Tem transtorno de ansiedade, tem depressão e tudo mais, e a OMS ela indica sempre o exercício, que haja um tripé, que é a psicoterapia, né? A psiquiatria com as intervenções médicas, né? E remédios, né? Sempre, né? Lembrem, sempre indicados por profissionais da área de medicina, né? Infelizmente existe um consumo exagerado de psicotrópico aí, que é a automedicação, né? E o exercício físico. Então, medicina, psicologia e exercício físico. É um tripé para as doenças e o sofrimento emocional. Em geral, na verdade. Eu levo o lema Exercício é Saúde. Há quase 20 anos atrás, os Estados Unidos levantou uma bandeira muito grande de Exercise is Medicine, né? E exercício é saúde. Realmente, tanto na prevenção quanto no processo de cura, ele é muito importante. É um braço assim que não dá para descartar. E hoje isso está sendo muito valorizado e reconhecido. Então, inclusive a neurociência hoje já fala muita coisa a respeito do exercício físico, né? Que mães que treinam, os filhos têm mais facilidade de aprendizado. Exatamente, pelo fluxo sanguíneo principalmente, né? Então isso é natural, porque nos processos internos, fisiologicamente, ali dentro das células, organelas, elas são multiplicadas, elas são mais saudáveis e isso tudo é passado para o embrião, né? E que ele cresce realmente com mais organelas e organelas mais saudáveis. Então, isso é um processo natural, né? O que a mãe está fazendo de bem para ela vai fazer de bem para o filho também. E fora que parece que a endorfina, né? Ela tem uma ação antioxidante nos neurônios. Então, geralmente, quem treina tem até mais facilidade de aprendizado. Exatamente. Desmistificando essa história de que quem é malhadão... Não, isso é opção. Isso é opção. Pois porque, inclusive, se os físicos treinassem o próprio físico, teriam até mais facilidade de aprendizado, né? Exatamente. Essas piadas bestas falando que a mulher do Einstein olhou para ele e falou assim: nossa, Einstein, que físico.
Aí ele achou bom. Que bobagem. Piada de Momento de tiozão. descontração. Mas o exercício, então, ele é muito bom, inclusive para a saúde emocional. E você que está trabalhando assim, com esporte de alta performance, né? Na verdade, eu tenho todo o público, desde quem está iniciando mesmo e quem quer ali bater algumas metas e tudo. Alta performance a gente chama de profissional. Eu não treino profissionais. Então, mas quem está querendo bater meta, querendo baixar o tempo, tudo isso eu trabalho também. Fazer provas grandes também. E essas provas também ajudam, as provas que você participa, né? Te ajudam também a alguns elementos de superação na sua vida pessoal, né? Muito, muito. Eu aprendo muito ali. Como é algo que eu gosto muito, então eu aprendi a estar no momento e aprender com ele. Então faz parte da minha vida aí há mais de 15 anos as provas, desde quando eu comecei. E eu comecei bem no beabá mesmo, eu não comecei fazendo grandes provas, pelo contrário, comecei do zero, porque quando eu cheguei com o Nico, o bebê e tudo, eu não estava treinando nada na época, então eu comecei do zero mesmo, se a gente for analisar, porque muitas pessoas quando começam no trio, elas já já corriam, faziam crossfit, ou já faziam alguma outra coisa, eu não, eu vim do zero mesmo com o bebê no colo, então... Foi do zero e aprendendo com o esporte, me aprendendo no esporte, me conhecendo dentro do esporte também. Então isso foi... Eu fui crescendo com o esporte. E isso também quebra muita desculpa, né? Que tem muita gente que coloca desculpa em ter que cuidar de filho, em ter que ganhar dinheiro para se sustentar e aí não tem tempo para o treino. Você é uma prova viva. Eu acho que tudo se encaixa. Que chegou aqui sozinha, com um filho pequeno, e ainda assim se dedicou ao esporte. Deu certo. Deu um jeito de se organizar para que isso acontecesse. E por muitos anos eu fiquei fazendo ali só as provas muito curtas. Que a gente nada 750, pedala 20 e corre 5 quilômetros. Não, é muito curto. É super curto. Então, assim, comparado às provas longas, ao Ironman, é algo assim, é muito curto. Então, e eu fiquei muitos anos nisso, porque era o que eu conseguia encaixar na época. E nunca fiquei, porque eu não consigo fazer tal coisa. Não, era o que eu conseguia fazer e era o que eu fazia. O que eu fazia o que estava certo, né? É interessante você falar sobre isso, Fernando, porque desmistifica muito esse papel materno, né? Eu vejo muitas mães se cobrando, se punindo, se exigindo, porque eu preciso ser uma mãe exemplar, eu tenho que abdicar da minha própria vida para viver em função do filho. É uma escolha. É uma escolha que precisa ser respeitada também. É uma né? escolha, eu acho que, mas não pode se martirizar. Culpa, né? Não pode se martirizar com relação a isso, né? Eu, assim, é difícil porque eu tive uma vida um pouco diferente de muitas mães, né? Então eu acabei criando o Nicolas mãe solo e tudo, eu não tinha meus pais aqui para me ajudar, mas sempre um amigo ou outro, quem queria me ajudar, eu tava assim, o Nicolas vai e tudo. Pode dormir na minha casa? Sim, ele pode. Sempre foi assim. E, na verdade, para os dois lados, para eu fazer alguma coisa e para ele também estar fora do ambiente debaixo da minha asa, para ele estar com outras companhias, aprender com outras pessoas, ter, né, outros relacionamentos. Então, acho que tudo isso eu pensava como um todo, assim. Então, eu não tinha meus pais aqui, mas eu tive muita ajuda, assim, de amigos, né? Ao longo disso aí. E sempre foi o meu perfil, assim, ser mais tranquila com relação à maternidade. Eu acho que a maternidade veio para mim ensinar a ser mãe. Não foi planejado, não foi assim, assim, nossa, o meu sonho é ter um filho, eu não fui essa pessoa, mas a maternidade veio. Então, ele estava aqui, então, de uma forma ou de outra, né, eu virei mãe e fui aprendendo com tudo isso. Eu costumo falar que nossos filhos são os pais da nossa paternidade, né? Interessante. Que eles que ensinam a gente a ser... Eles que ensinam a gente a sermos pais e mães, né? Eu também tive uma filha que ficou comigo quando ela tinha 3 anos de idade e ela me ensinou a ser pai. Então,
ela maternou a minha paternidade. Entendi, então é isso, né? A gente vai aprendendo com as situações e não é porque é seu filho, você não vai aprender com ele, não é porque é um problema, não é uma pessoa que te causou um problema que você não vai aprender com essa pessoa, que o problema que ela te trouxe é para você aprender com ele. E não levar esse problema para o filho, né? Não jogar toda essa carga gigante. É muito difícil. Eu confesso assim que eu tive que aprender assim, tive que aprender isso ao longo dos anos, né? Porque querendo ou não, eu trazia também a minha história, foi muito difícil para mim, trazia machucados e com certeza transferi muito disso, mas querendo sempre melhorar, né? Acho que a gente passa pelas situações para aprender com elas. Você fez o melhor que você conseguiu nessas situações. Com o tempo eu fui percebendo isso. E passou por cima dessa culpabilização, dessa angústia. Total, graças a Deus. Hoje você tem muita coisa para ensinar, né, Fernanda? Eu acho que para quem está assistindo aqui agora, ao ouvir isso, tem muita mãe que está em casa assim, se punindo, se culpando por não ser o que se espera que ela seja, né? Assim, eu espero que seja de valia, né, para as pessoas, e acho que a gente tem que estar tranquilo na nossa pele. Então, se você tem essa situação, tem uma situação X e não está se sentindo bem, transforme essa situação ou trabalhe com ela, né, para você viver melhor. A gente precisa viver melhor. Eu acho que o nosso objetivo é sempre viver melhor, de forma tranquila. Claro que problemas virão, né? As dificuldades virão em qualquer hora, qualquer momento, em qualquer ponto. Então a gente tem que encarar as dificuldades aí e aprender com elas. E elas vão vir altas, baixas, mas e uma coisa legal que a gente estava conversando antes foi que você disse que as dificuldades que você passa nas provas, você tem consciência de cada fase difícil que você experimenta na prova e tem um diálogo interno aí que faz com que você continue. E isso a gente pode fazer assim uma analogia com as demais coisas da vida, né? A gente estava falando sobre o conceito de fluxo, o conceito de flow, né? E você me disse que houve uma prova em específico, se não me engano, do Ironman? Do Ironman, Ironman é uma prova muito longa, né? Então são quase 4 quilômetros nadando, são 180 quilômetros pedalando e 42 quilômetros correndo. Isso aí é um dia inteiro para fazer isso, né? E assim parar. Você começou, vamos embora, só termina quando acaba. Sim. Então é muito longo. Pessoas, lógico, que atletas muito bons fazem aí na casa das 7 horas. Eu fiz na casa das 12. Meu Deus. Mas, então, muitas coisas improváveis vão acontecer. Nem alguma coisa vai sair do planejado, porque são muitas horas fazendo aquilo ali, né? E eu nem coloco nessa prova que é muito longa. Na verdade, até em provas mais curtas isso acontece. Um pneu fura, você cai, né? Você engole água na hora que era hora de respirar. Nas provas curtas tudo isso acontece. Você esquece de amarrar o cadarço, tem que parar para amarrar. Então, em qualquer prova você está suscetível a essas questões. Série de intempéries, né? Exatamente. Eu fui entendendo que eu tinha a capacidade de pensar muito rápido dentro da prova quando tinha algum problema. Então eu fui entendendo isso, e é interessante assim que eu fui percebendo isso, que a cada dificuldade, a cada problema que acontecia, eu resolvia muito rápido, né? Então aquilo ali era resolvido muito rápido e tal. E a partir do momento que eu percebi isso, eu comecei a falar para mim que qualquer problema que surgisse, eu tinha capacidade de resolver muito rápido. Então, nessa prova longa que eu comentei, foi uma prova que eu passei muito frio, que estava chovendo muito, e todas as pessoas que me conheciam me falaram: eu achei que você fosse parar pelo frio, pela chuva, pelas adversidades. Aí assim, eu até falo, não, eu não vim aqui para parar. A minha cabeça veio preparada para fazer a prova, né? Independente das... A não ser que fosse algo assim muito, né, impossível, como é que você organiza isso, Fernanda? Eu sou uma pessoa extremamente desorganizada.
Eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. Mas foi isso. Nas provas eu fui aprendendo que eu sou essa pessoa que tem essa capacidade. E eu, em prova, sou uma pessoa muito diferente do que eu sou no dia a dia. Quando dá o start da prova, eu me transformo, eu estou dentro da prova porque eu quero ser a prova, eu quero curtir a prova, eu quero viver a prova, eu quero me emocionar com a prova, eu quero ter essa emoção. Na prova de 5 quilômetros que tem aqui, se ligam a chave. E eu curto a prova, eu tenho meus problemas dentro de prova de 5 quilômetros correndo, mas eu sou a prova, então me emociona muito participar de provas. E assim, eu já fiz provas de mountain bike, de 5 dias de mountain bike, enfim... Tudo isso me emociona muito. Eu acho que assim, trazer essa emoção e viver essa emoção me dá essa capacidade também de querer continuar a estar ali. Então, eu preciso resolver os problemas para continuar vivendo isso. E isso mexe muito comigo até aqui falando, né? Eu consigo trazer essa emoção. Do seu olhar. Eu gosto muito assim, de estar em prova. Você é competitiva, cara. Sou comigo, assim, mas a gente está treinando ali, eu sou de boa, gosto de fazer força nos treinos, tal. Mas durante a prova eu me sinto à prova. Então, eu me transformo porque... Vira um com o todo, eu tenho uma ligação muito forte, assim, e é muito interessante, porque eu comecei a fazer prova mais velha, eu tinha quase 30 anos quando eu comecei a treinar. Comecei com 27, 28, então, né? Não, legal que você falou uma coisa muito, muito bacana, que é assim, quando você está correndo, quando você está numa prova, você não está olhando para o seu oponente tentando ultrapassar, né? Você está tentando ultrapassar seus próprios limites, né? Eu posso até saber que eu tenho capacidade de ultrapassá-lo, assim, segura, faz a sua conta, que é onde a matemática entra, você começa a entender a distância que você está dele através do que está ali, margeando. Então, a gente sabe fazer conta, a gente conhece geralmente quem está ali mais ou menos no mesmo nível, então a gente sabe onde eu tenho uma capacidade maior, onde o outro faz melhor, então tudo isso a gente acaba aprendendo. Mas eu também sei falar, não, eu não vou conseguir alcançar com o que eu estou aqui, né? Então... reconhecer os próprios limites. Com certeza. Aliás, você precisa disso para você terminar bem uma prova, porque se você ultrapassa o limite na hora errada, isso te custa o restante da prova, né? Tem também a hora certa de testar seu limite dentro da prova. E só sabe isso quem faz prova. Então quem você pode tem essa dizer vivência. Que um dos fatores preponderantes para você fazer uma boa prova é o emocional. Ele tem que ser muito forte, mas você não pode ir para uma prova sem estar treinado. Não, evidente. Porque muitas vezes eu conheço pessoas muito bem treinadas que não têm emocional bom e que na prova o emocional pega e as pessoas não entregam. E o contrário também, que tem um emocional bom, forte. Mas não treinou, né? E às vezes não treinou tão quanto o outro. O que a gente fala assim? Vamos dizer, todo mundo que vai para a prova está bem treinado. Quem vai sair melhor? Se todos eles têm um treinamento melhor. O cara que tem um emocional melhor. Vamos colocar dessa forma. Se tiver em pé todo de mundo está igualdade, alinhado, o físico está igual, os treinamentos são iguais, eles têm as mesmas capacidades em todos os termos, porque o emocional forte ele vai conseguir resolver os problemas de forma rápida e entender que aquele problema ali não vai ser um setback, vai ser algo que ele pode continuar. Entendeu? Então, assim... Nunca vou desmerecer o treinamento, jamais, jamais. De fato, mas o treinamento é essencial. O emocional, ele pode te destravar e fazer com que você, né, resolva as coisas e te travar também. Quando você vê que algo está te segurando, você fala, já não vou dar conta, então já vou parar por aqui. A prova só acaba quando ela termina só quando acaba, né? E isso que você falou, em pé de igualdade físico, em pé de igualdade de treinamento, o emocional é que faz diferença. Tem algumas pesquisas interessantes para quem estiver assistindo, do Martin Seligman. Ele foi o treinador psicológico da seleção americana, olímpica americana de 97, se não me engano. 96, 97, se não me engano. E lá ele fez uns estudos muito interessantes nesse sentido. Que às vezes, em pé de igualdade físico, de fato, o desempenho ele podia sim ser melhor quando a pessoa tinha treino. Também nessa parte das emoções. Não, os grandes atletas hoje, todos têm os atletas olímpicos têm um respaldo
um acompanhamento com psicólogos do psicológico. esporte, Total, né? porque assim, as adversidades vão acontecer em qualquer Sim. momento. Tem o caso do Michael Phelps, que os óculos dele arrebentaram ele nas Olimpíadas. Mas ele sabia quantas braçadas ele tinha que fazer. Então, assim, a cabeça está ali prestando atenção em tudo. Então, ela está no estado de flow, mas conseguindo o foco exatamente onde é necessário dentro do esporte dele. Sabe? Antes do relógio, dos óculos arrebentarem, ele já sabia quantas braçadas ele tinha feito. Então, só terminar as braçadas para ele já era o suficiente, né? E ele ganhou a prova. Então, é uma adversidade, você fala, pô, cadê meus óculos? E acontece muito numa prova de triatlo, a gente apanha muito na água, porque é pesada, é cotovelada, é mão, né? Então, os óculos saem, a gente bebe água e tudo isso, assim, você tem que resolver o que você vai fazer muito rápido. E tem outra, o clima, né? Você não tem o controle do clima. Você mesmo pegou uma chuva gigante quando você estava nadando. Né? Muito frio, tal. Já fiz provas assim que eu saí. Teve uma prova que eu fiz ano passado que eu achei que eu não fosse sair da água, de tanto frio que eu passei. Foi a primeira vez que eu falei, eu não vou conseguir sair da água. Eu estava no norte da Itália, então estava muito frio. Eu falei, cara, que coisa. E estava toda equipada, com a roupa certa, estava de touca de borracha, luvas. E falei, cara, eu não vou chamar o bombeiro pela primeira vez na vida, né? Não vim aqui para não terminar essa prova. Vai embora, Fernanda, você consegue. Eu olhava para o bombeiro, olhava para a saída, olhava para o bombeiro, olhava e falei, não, aqui está mais perto, aqui está mais perto. Então é isso, né? E no autoconvencimento. No autoconvencimento total, porque o bombeiro, na verdade, estava do meu lado. Uhum. Aí eu falei, não, se eu nadar mais um pouquinho, eu vou chegar mais perto ainda da chegada. Então, quanto mais perto, né? Então, e eu estava com muito frio. Estava com muito frio. Então, é isso. Como é que a gente entende, Fernanda, esse limite entre assim, o que eu quero e o que eu dou conta? Eu não sei. Eu não sei. Porque eu também... Talvez isso venha da prática. Porque para eu chegar nesse lugar, com essas condições, eu passei por muitas outras provas antes, né? Eu não caí do nada nessa prova congelante, né? Foi até o campeonato mundial, foi o Mundial de Xterra, que é uma prova de triatlon off-road. Então a gente faz com uma bike de mountain bike e corre trilha. Eu não cheguei lá do nada, né? Uhum. Eu passei por muitas provas, muitas condições adversas, muito frio, muito calor, para entender que aquilo ali naquele momento era... O físico ainda conseguiria um pouco mais, né? Porque vem alguns casos, né? De, poxa, faleceu, aconteceu alguma coisa durante uma prova. Muitas vezes a morte súbita é súbita, a gente pode estar aqui, pode acontecer, né? Ou muitas vezes é por essa... passa do limite sabendo, do próprio corpo. E assim, muitas vezes vem essa questão, eu acho que isso acontece muito quando ela precisa provar algo para alguém. Entendi. Aconteceram alguns casos recentes aí, né? Eu acho que isso acontece nessas condições. Eu posso estar errada. Faz sentido o que você está dizendo. Porque você precisa provar algo para alguém. Nesse caso específico, tinha um sujeito que foi participar de uma prova que não estava preparado, mas por conta da fala do coach, ele falou, eu dou conta, até que sucumbiu. Assim, nosso corpo é capaz de coisas assim maravilhosas. Eu falo que eu acredito que assim, tudo isso que eu quero viver, porque eu acredito que eu queira experimentar o que meu corpo consegue viver, né? Me entregar. Mas lembrando que eu comecei do zero, né? E fui me entendendo, fui aprendendo cada etapa. Então eu tive a oportunidade de saborear cada etapa. Então eu lembro da minha primeira prova de 10, primeira prova de 5, a primeira vez que eu pedalei X, Y, Z, porque eu curti muito cada momento, porque cada momento desse foi para mim, né? Então eu nunca precisei fazer nem distância, nem tempo, e nem prova, e nem nada para mostrar que eu estava fazendo aquilo. Foi um processo natural, assim, e eu falo assim, eu saboreei muito cada etapa, então eu vivi muito bem cada fase. E hoje, por exemplo, passei uma época que eu parei um pouco com o triatlo, entrei no mountain bike, fiz muitas coisas de mountain bike, depois fiz triatlo de mountain bike,
Aí eu voltei a correr. Então, eu estou sempre em movimento. Gosto demais do triatlo, eu corro muito bem, quero voltar a correr muito bem. Mas eu não importo de que essas fases elas mudem, desde que eu continue treinando. Legal. Né? Desde que eu continue treinando e fazendo o que eu gosto. Eu não preciso estar 100% sempre no triatlo. Não, teve uma época que Você não se cobra isso. Não, porque eu vivo, eu curto, eu gosto de fazer prova, né? Eu gosto de participar, eu já fiz provas assim, muito longas, já fiz provas muito curtas e cada um tem o sabor, sabe? E a gente aprende com todas elas também. É preciso fazer isso, na verdade. Você precisa fazer essa leitura. Não é só ir lá pegar a medalha e tchau. E eu falo, a gente precisa para a gente ter essa emoção, para a gente ter esse gostinho, para a gente vivenciar isso. Então, eu nunca tive assim, eu preciso fazer. Eu nunca fiz uma maratona pura. Eu, Fernanda, nunca tive vontade de fazer uma maratona. Fiz algumas meia maratonas. Eu corri uma maratona dentro do Ironman, a distância, os 42 quilômetros que vem depois do 180 de bike. Tá, eu corri essa distância, mas eu nunca fiz uma maratona pura, eu nunca tive vontade de fazer os treinos para uma maratona. Então, não fiz. Isso é maravilhoso, né? Então não vou fazer enquanto não tiver vontade. E eu falava isso do Ironman. E eu falava isso do Ironman. Não tenho vontade, não tenho vontade de fazer Ironman. E às vezes eu assisti muitos anos, eu fui muitos anos assistir a prova. E falava, primeiro eu achava que eu não dava conta, não dou conta de fazer isso não. Mas eu nunca me despertou a vontade. Quando eu me percebia treinando com a turma que ia fazer o Iron, eu falei, parece que eu tô com vontade de fazer isso. Então, é algo assim, faça por você, sabe? Se bem que você tem umas vontades meio estranhas, né, Fernanda? Eu tenho vontade de pular de paraquedas, eu tive a oportunidade de fazer o curso de paraquedismo aqui em Anápolis. É uma escola super segura, assim, referência no Brasil. Então, para quem quiser, paraquedismo aqui em Anápolis é referência de segurança. Então, eu tive a oportunidade de fazer o curso e tudo, fazer vários saltos. Eu acho que eu parei ali com 80 saltos. E super iniciante ainda, quero voltar a saltar, mas eu gosto. Então, assim, eu posso até experimentar e não gostar, mas eu tento. Você tenta. E consegue, né? Mas tudo é aprendizado, Aqui em Goiânia, inclusive, eu acho que não está mais aberto para civis, mas aqui dentro do Exército mesmo. Tem um túnel de vento. O túnel de vento. Eu não cheguei a conhecer e não sei se continua aberto. Eu soube que existia. Eu fui a esse túnel de vento, não entrei não. Mas eu vi um amigo meu que é do Exército fazendo o túnel de vento. É incrível, é muito legal, é muito legal. Eu fiz o túnel em Brasília, que o curso do paraquedismo, você faz algumas aulas no túnel. Na época que não estava aberto, aí a gente foi para Brasília fazer, que fazia parte do curso, antes de saltar mesmo do avião. E você participou? Aí eu saltos livres, eu fiz do túnel de vento antes do salto livre. Antes de saltar, a gente aprende assim, um pouco de posição, tudo, no túnel. Legal, né? Muito legal. Eu achei o máximo. Agora pensa saltar mesmo, é bom demais. Só que no meu caso, um túnel de vento, ia ter que ter um tremendo ventilador embaixo. Não preocupa. Então tem que voltar a treinar. É um plano, é um projeto, Fernanda. Coloque em ação. Quero até ajuda para isso. Vamos conversar. Né? Porque a Fernanda também tem um trabalho aqui em Goiânia e no Brasil inteiro com o trabalho virtual dela, né, Fernanda? Eu tenho os treinos online de corrida, né? Vem pela plataforma, a pessoa acessa no aplicativo no celular e treina a hora que quiser, onde quiser. Então, é uma facilidade. Porque, assim, as pessoas... Muita gente gosta do físico, o pessoal está lá atendendo, guardando as coisas, mas muitas pessoas não precisam disso, né? As pessoas que correm de madrugada, eu tenho uma aluna que é médica que ela corre na esteira da casa dela, de madrugada. Então eu tenho uma aluna que é do interior, então ela corre a hora que consegue também e não tem estrutura. Então, mas com esse acompanhamento, o virtual fica bem melhor, né? Bem mais então fácil. eles recebem os treinos, a gente conversa sempre, fala sobre isso e elas fazem os treinos. Elas, né, eu me referi a essas alunas, mas eu tenho alunos homens também e sou personal trainer, né, aquele one-on-one que a gente fala. Sim, mas eu aproveitar aqui essa oportunidade para você também dar suas redes sociais e seus contatos, né? Obrigada.
Minha rede social é Fernanda Carvalho, Inform. Essa história do Inform é muito interessante. Posso falar? Pode, claro. Antes de surgirem o Instagram, né? Antes de existir, eu tinha um blog que eu falava de saúde, falava de esporte, falava de tudo. E aí eu não tinha nome. E ficou Inform de informação. Então, eu tinha recém chegado dos Estados Unidos, então o inglês ainda estava muito fresco. Então, Inform de informação. E era o blog. E foi ficando, eu já tinha. Falei, vou botar isso no Instagram, e assim ficou. Só que as pessoas acham que é sobre forma física, né? E que não tem problema de que acharem, não acharem, mas veio muito sobre informação, mas é Inform. Olha, legal. Eu tenho até que voltar ao Instagram para informar mais, porque eu meio que dei uma perdida, assim, acabei colocando assim, muito só sobre treinos, os meus treinos, e eu acho que é legal voltar a essa questão da informação sobre treinos, sobre comportamento, sobre mentalidade. Mindset, acho que deve ser bem interessante. Eu acho que sim, tem muita gente interessadíssima nisso. Vamos alinhar aí. E a partir do Instagram, a pessoa também tem acesso aos seus... contatos, sim, tá tudo lá. Esse trabalho virtual também, sim, né? As informações. Então, pessoal, vocês que estão nos assistindo, sigam Inform. Né? E quero ver todo mundo malhando, hein? Por favor, vamos treinar. Exercício é saúde. Exercício é saúde, física e mental. Eu preciso também começar, até porque eu acredito muito nisso. Nossa saúde emocional está completamente ligada à forma como a gente lida também com o nosso físico, né? Sim. A questão da autoestima, do amor próprio, com fora certeza. Que para o organismo... A capacidade, ela te dá mais capacidade, né? Você descansa melhor, você tem capacidade de fazer mais coisas, então, sim, com certeza. E Fernanda, você falou muito a respeito do que você fez, você falou desse passado difícil, você falou das circunstâncias adversas que você passou. Você podia... Eu sempre faço essa pergunta para as pessoas aqui. Qual o momento mais difícil da sua vida e o que você precisou adquirir de repertório para poder passar por essa fase? Bom, pergunta difícil. Essa questão que aconteceu com meu filho foi muito difícil. Claro, eu tive pessoas muito próximas a mim, me apoiando e me dando força e me ajudando. Eu tive o esporte como uma base, assim, total, como eu já falei aqui também. Mas há aproximadamente 5, 6 anos atrás eu passei por um momento muito difícil na minha vida também, que virou uma chave, assim, completa na maneira de enxergar as coisas, porque eu busquei muito autoconhecimento. Assim, daquela situação eu tinha que tirar algo. E então eu procurei profundamente aprender sobre mim, sobre comportamento humano, sobre o porquê desses desafios que a vida nos traz. Então eu realmente assim mergulhei no aprendizado. Mas você mergulhou no aprendizado depois de ter mergulhado na melancolia? Não sei identificar. Acho que foi muito difícil para mim, mas eu encarei esse momento difícil como eu encaro as provas, assim, de frente. Eu não acredito que eu tenha mergulhado na melancolia. Foi um momento triste, difícil de enfrentar, mas eu não mergulhei na melancolia porque eu não parei. Eu acho que a melancolia, aí você vai definir junto comigo aqui, quando você se entrega, não é? A melancolia é um estado de tristeza muito profundo, né? Nem sempre a gente se entrega, mas é uma dor profunda que se vive e um olhar desesperançoso para a vida, mas há uma reorganização. Eu não estava desesperançosa, não. Eu estava muito triste, foi uma fase muito difícil, mas eu busquei todo esse conhecimento justamente porque eu sabia que dali ia sair. E acabou que foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Olha que maravilha. Porque porque mudou total a minha concepção de ver tudo na vida.
né? Inclusive o que aconteceu. Então, o que era naquele momento a pior coisa, uma das piores que estava acontecendo, era uma das melhores que aconteceu para mim, na verdade. Que disso eu tirei muita coisa, aprendi muita coisa, comecei a ver a vida de outra forma e ter outras posturas com relação a tudo que me acontece ou que me aconteceu até antes disso, né? Talvez o melhor professor seja a dor, né? A dor, se você quiser, né? Sim. Sempre tem que partir da gente. Assim, o tempo cura tudo. Não. O tempo, se você... Mais trabalho, a sua busca. Né? Então, eu sou uma pessoa muito diretiva, né? Assim, 2 mais 2 são 4, não importa o que aconteça, sempre serão 4. Se a conta tá... Não. Eu sou diretiva, assim, com tudo. É preto no branco. Vamos conversar. Tem problema? Vamos conversar. E então isso também assim me ajudou muito, essa diretividade, eu acho, entendeu? Tem que melhorar. Claro que eu passei por tristeza, sim, mas isso eu falei, não, disso aqui tem que sair algo melhor, tem que sair uma caipirinha desse limão aqui, gente. Suco não, tem que ser caipirinha. Suco não dá para ser limonada, tem que ser caipirinha. E de assim lá para cá você eu acho que se assim considera melhor do que... muito, muito. A minha forma de ver, de viver, de enfrentar esses problemas, assim, tem sido muito melhor. Se eu conseguir passar por isso, eu consigo passar por muito mais coisas. Né? É interessante mais esse ponto de vista. Muitas das pessoas que nos seguem falam sobre relacionamento, porque muito do que se busca em psicoterapia é tentar se entender em relação ao outro. E nós somos seres de relação, não adianta eu falar assim, eu vou buscar o autoconhecimento, vou para o Tibete, fico isolado no Tibete, na hora que eu saio o carro quase me atropela, eu mando pronto, é a sua reação natural. Eu só me conheço em relação ao outro. Isso, exatamente. Então, é de pessoa a pessoa. E nesses momentos que você viveu, assim, conheço um pouco da tua história, mas você reforçou alguns conceitos, né? Muitos. Passando por certas dores ou decepções amorosas, afetivas e tudo, você reforçou alguns conceitos. E existem alguns desses conceitos que você acha que podem ser transmitidos para a nossa audiência? Existem sim. Jamais deixe ninguém te desrespeitar. Se dê o respeito e tome o respeito para você. Não permita isso. Então esse eu acho que é o mais forte. Mas antes você tem que se dar o respeito. Sim. Para chamar o respeito, você tem que se dar o respeito. Eu acho que isso assim é fundamental. Né? Se você quer alguma coisa, entrega. Sim. Às vezes a gente exige tanto do outro, mas a gente exige de um jeito meio egoísta, né? Eu não faço não, mas o outro tem que fazer, né? Para mim tem que fazer, exatamente. Eu aqui, eu estou fazendo meus trem escondido, mas do outro eu cobro, né? Eu exijo, você tem que fazer. E tem uma coisa que eu falo sempre para as minhas pacientes, e para os meus pacientes também, né? Que a gente tem que ter as cláusulas pétreas. Tem coisas que a gente entende que nós não podemos abrir mão. Isso vira quase que um lema em qualquer relação que se estabeleça. Eu tenho os meus, sabe? Eu criei os meus. E se foge disso, por mais que minha emoção peça, eu falo, não, tá tudo certo, tá tudo bem, abre mão aí um pouquinho. Abre mão aí, só um cadiquinho, mais pra frente vai vir a conta. Tem coisa que realmente não dá para abrir mão. Não é verdade, Fernanda? Com certeza. E você aprendeu isso com a vida? Aprendi. Estou desenvolvendo ainda. Tá aprendendo, Estou aprendendo. Pelo amor de Deus. Mas assim, foram pontos assim que realmente... E quando eu falo em respeito, é respeito em todos os sentidos e com todas as pessoas, não só dentro de um relacionamento amoroso. Profissional. É profissional, é dentro de casa, olha, e ser assim, muito claro, olha, não fala assim comigo porque eu não gosto. Assim, ponto final. Você não tem que explicar o porquê que você está exigindo esse tipo de tratamento. Não é nada demais, é só não falar assim comigo, né?
Pronto, então tem certas coisas que são inegociáveis. A forma com que as pessoas falam com você vai até onde você permite. Então, o que eu descobri? Que tudo assim tudo que me fez sofrer muito, tudo que aconteceu na minha vida que me fez sofrer, foram coisas que eu permiti que foram feitas. Então, assim, isso não é fácil, né? Entender isso, não é fácil colocar isso nas situações, mas facilita muito você ter um olhar e uma superação do que aconteceu. Então, assim, eu permiti que isso acontecesse para mim. Para isso não acontecer, o que eu deveria ter feito? Então, você passa a fazer o que você não estava fazendo. Né? Então, no passado eu cheguei até esse ponto. Então eu já entendi que ali é um limite para mim. Limite. E daqui para frente é a mesma coisa eu lá na prova posto. Passando frio. Em que momento eu achei que eu conseguiria? Porque eu, né? Então por isso que eu falo, você tem que aprender com a sua provinha de 5 km. Você está vendo como que as provas que eu faço me ensinam muito também com essas situações? Porque o esporte, assim, é como a vida. A gente tem altos e baixos, a gente tem ciclos dentro do esporte. Dentro de uma prova em si, dependendo, você tem várias situações ali que são da vida. Então, você aprende o seu limite ali. E na vida também, né? Assim, é vivendo, é se expondo, é entendendo a situação. A gente brigou, não sei o que, ficou, não, peraí, o que você tira disso aqui? Por que causou? O que você se permitiu? O que você foi além do outro? O que você ultrapassou no outro, né? Porque não é só eu, e o outro. O que você fez além também? Exatamente. Né? E eu acho interessante esse conceito, né? Eu gosto muito do conceito de prototipação, sabe? Que é aquele assim, você entender claramente onde é que você errou. Admitir para si mesmo o momento do erro e a situação onde você falhou, para que, na próxima vez, aquela não seja mais uma falha. Podem haver outras, mas aquela falha... O Ayrton Senna fazia muito isso quando ele estava correndo. Ele falou assim, eu perdi tempo naquela curva. Então, dessa vez, naquela curva, eu não vou perder mais tempo. Mais. Então, o esporte ensina muito isso, principalmente o esporte de alta performance, né? Onde a pessoa percebe pequenas mudanças fazem a diferença, que fazem a diferença. E é assim na vida, é assim no relacionamento, é assim no trabalho. E trazer para si a autorresponsabilização. A crise de autorresponsabilização é mundial. As pessoas não olham para si como responsáveis pelas situações. A culpa que estão acontecendo com elas mesmas, né? Exato. E você no esporte, principalmente por ser um esporte individual, eu acho que você tem muito mais capacidade de analisar onde é que estão suas falhas, corrigi-las, entender quais são os seus limites e dali para frente ter um desempenho melhor, né? Buscar melhorar nesses pontos. A culpa não foi do meu colega que levantou a bola errada. Exatamente, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Né? A culpa não foi de outra eu que não treinei. Eu que não treinei. Foi aquele pudim que eu comi ontem. Exatamente, é por aí mesmo. Exatamente. E então é muito, muito legal. Dá para fazer tirar diversas metáforas dessas experiências esportivas que você tem para a vida. E se você puder deixar assim uma frase como um legado para quem vai nos assistir, porque esse vídeo vai continuar aí na internet por décadas. Um susto. A inteligência artificial está lendo esse vídeo agora e vai levar isso para frente como sabedoria. Artificial. Como sabedoria. Dos seus aprendizados de vida, que legado você deixa em uma frase ou em um conhecimento? Nossa, que pergunta difícil, profunda, mexeu comigo agora. Uma frase assim... Acho que busque aprender com tudo que você vive. Assim, viva, curta. Eu sempre falo assim, quando alguém vai fazer prova, curta a prova, curta a sua vida. Eu sei que existe o trabalho maçante de muitas horas, que a gente tem obrigação, a gente chega em casa, tem outras obrigações, mas assim, quando você estiver tomando um café, curta seu café. Quando você estiver na academia, fazendo sua ginástica, curta sua ginástica. Aprende assim, naquele momento, desfrutar daquele momento, porque a partir dessa sensação, você pode levar a outros momentos também de desfrute. É porque eu desfruto muito do esporte, então eu sou muito ligada ao conceito dentro do esporte, né? Então eu acredito a mesma coisa. Quando você estiver fazendo alguma coisa, tenta ali, por mais difícil que seja,
inteiro ali dentro. Se for uma coisa que é difícil, talvez ela facilite, talvez passe mais rápido, né? Se for uma coisa que é muito boa, você vai aproveitar mais ainda. Então, tenta entrar nesse momento e desfrutar dele de uma forma melhor. Eu acho que seria isso. Nossa, Fernanda, que delícia te ouvir, que maravilha ouvir bom. Isso de você. Que bom. Porque a gente fala muito sobre presentificação, né? Sobre estar aware, consciente, inteiro, né? O conceito de mindfulness aí agora tomou conta do mundo, exatamente, né? Exatamente. Esse processo de interesse. Apesar de eu ser assim, 1001, fazer muitas coisas, talvez tenha o TDAH, que na minha época não tinha, enfim, não tinha diagnóstico, tal. Mas assim, esses momentos eu tento desfrutar deles. Só por isso que eu me emociono tanto até hoje, e eu acho que o sentido de continuar fazendo é isso, ter essa emoção diferente em cada época, enfim, mas realmente ter essa emoção. Então, eu quero te dizer que eu desfrutei cada segundo do nosso encontro. Eu também adorei. Desfrutei cada momento, cada fala, cada experiência. Eu também. Cada aprendizado que você compartilhou conosco. Que ótimo, fico muito feliz. E eu agradeço muito a sua presença, Fernanda. Obrigada. E eu tenho certeza que todo mundo que nos assistiu também desfrutou cada segundinho que estivemos aqui nesse podcast Fala Psi hoje. Agradeço a sua presença. Eu que agradeço o convite imensamente. Obrigada. E espero que todo mundo que está nos assistindo siga a Fernanda nas redes sociais. E para você que está em casa, está aí um pouco paradão e decidiu, depois que assistiu esse nosso vídeo, bora treinar. Começar a treinar, Fala comigo. Fala com a Fernanda que ela vai te ajudar. Não importa a fase que você esteja, com certeza. Não importa o nível de preparo que você tenha, que eu tenho certeza que ela vai poder ajudar vocês. Eu também. Obrigado para vocês que ficaram até o fim. E eu espero vocês na semana que vem aqui na sua rádio, no podcast Gente que Sente. Forte abraço e até mais. Gostou do vídeo? Aqui no Instituto Suassuna nós ajudamos você a alcançar seus objetivos com uma educação ativa e atuante. Oferecemos pós-graduações em psicologia, tanto online quanto presenciais. Saiba mais visitando o nosso site www.institutosuassuna.com e diga sim para o seu futuro.